Fala galera, beleza? Aqui é Rodrigo Rodrigues na área e eu trouxe para vocês o nosso primeiro desafio da semana. Nesse primeiro desafio nada mais é que um card para social media. Nele eu apliquei algumas técnicas muito simples como recorte, sombra, profundidade, reflexo e vou falar um pouquinho sobre composição de arte, correto? Como eu disse, são técnicas muito simples, mas que trazem conceitos muito fortes. Esses conceitos você consegue aplicar para qualquer produto, desde que seja uma bicicleta, uma paçoca, um avião, um carro, alguma pessoa. Enfim, você consegue aplicar essa técnica para qualquer produto, tanto no digital quanto para o impresso, certo? E após a aula, se você tiver alguma dúvida, se quiser esclarecer algum ponto que você não entendeu, você pode me chamar que eu vou esclarecer todas as suas dúvidas, beleza? Então bora lá, pronto para o nosso primeiro desafio. E como é um desafio, que vença o melhor. Valeu, tamo junto, é nóis. Fala galera, vamos iniciar aqui nossa primeira aula. Nessa primeira aula a gente vai iniciar aqui do zero, começando criando o campo de nossa tela de pintura, certo? Vem em arquivo novo, tô usando o Photoshop CS6, tá? Que é uma configuração que a maioria da galera tem, então para não se estranhar aqui em relação à configuração. Porém, qualquer versão, sempre você vai achar essas configurações padrões em todos os programas, certo? Eu vou configurar aqui a nossa tela com 1500 por 1500 pixels com 300 dpi, ok? Eu gosto de 300 dpi para deixar a minha imagem com bastante qualidade, tá? Para se caso um dia eu precisar usar ela para impressão de semica, eu consigo não perder a qualidade do meu arquivo, ok? Então vamos lá. Lembrando que, como é mídia digital, a gente sempre vai trabalhar em cores RGB, ok? Então vamos lá, vou criar minha tela de pintura. Como eu trabalho com 3 telas, meu Photoshop sempre vai configurando em algum lugar aqui. Eu tenho que começar a procurar, certo? Criamos a tela. Eu vou entrar aqui no nosso lanche. Eu baixei um lanche. Eu vou aconselhar vocês aqui no nosso desafio a pegar um outro produto, algum outro lanche, para trazer diversidades aí de arte, eu conseguir enxergar a técnica e não em si uma cópia do que eu fiz, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou selecionar, se você parar o cursor do mouse nas ferramentas, você vai ver o nome, tá? Ela já tem o nome e já tem o atalho, tá? Se eu apertar o P, eu vou pegar a ferramenta de caneta, certo? Então você viu que eu peguei. Aqui ela tá em demarcador, ó, tem forma e ó, demarcador, sempre aqui, porque aqui a gente vai recortar, certo? Então, para iniciar, para a gente não perder a imagem original, eu aconselho vocês dar um Ctrl J, que você vai duplicar a camada, certo? Você duplica a camada com o Ctrl J, ou você clica com o botão direito, duplicar camada, mesmo resultado, ok? Então vamos lá e vamos começar aqui a recortar a imagem. Eu vou começar aqui o processo aqui lento e depois eu vou dar uma acelerada no vídeo para a gente não perder muito tempo recortando uma imagem, porque o processo é um só. Eu vou iniciar, vocês vão ver como que é e na hora de finalizar eu mostro como eu estou finalizando o recorte, ok? Então vamos lá. Então tá, você vem aqui, ó, vem dando um carinho. Não se preocupa que às vezes vai ficar um pouquinho deformado, não vai chegar num ponto certo, porque é assim, o tamanho que vai ficar a imagem, às vezes você não vai perceber alguns detalhes. E o lanche em si, ele tem uma pequena deformidade aqui, uma deformação, desculpe, com o produto. Então a gente vai basicamente contornar ele, tá? Contornar ele. Você vai ver que, tipo, eu não ligo em ficar fazendo perfeitinho, eu só não quero que fique a parte branca, tá? Porque na hora que o recorte vir, você não vai conseguir enxergar esses imperfeições de recorte, ok? Então vem aqui no ponto, aqui no ponto. Aqui um detalhe importante, se eu clicar aqui de novo, você vai ver que ele vai, em alguns lugares ele vai conseguir a curva sem que eu precise mudar o cursor do mouse. Porém, se eu fiz uma curva muito fechada e eu quero fazer pra cá, ó, tá vendo que ele ficou meio deformado essa parte aqui, ó, certo? O que eu vou fazer? Ctrl Z, eu vou apertar o Alt e vou clicar nesse nó.
ele vai começar uma curva de novo a partir daquele ponto, entendeu? Porque se eu não clicar, você vai perceber que ele vai continuar a curva a partir do ponto de tendência, ok? E não é o que a gente quer. Então sempre vou clicar com Alt em cima do nó, ele vai destravar, eu começo de novo um ponto. Ó, destravei, peguei, destravei, mudei. Mas porém, se ele está conseguindo seguir a tendência da curva, você pode continuar com ele, tá? Lembrando que se você clicar e arrastar, ele forma a curva de tendência. Se não, você vai clicar, ele vai ficar reto, sempre reto, ó. Ok? Então vamos lá. E aqui é o final do nosso recorte, tá? Eu vou clicar no nó, ele vai fechar para mim a seleção. Você vai ver que ele não vai estar selecionado ainda, tá? Ele vai estar em linha inteligente. Então, quando eu apertar Ctrl Enter, ele vai selecionar o meu produto, certo? Então, vamos lá. Como eu criei uma camada aqui, né? Camada número 1, eu vou dar um Ctrl J agora nessa seleção, porque eu não quero fazer uma camada de uma máscara, no caso, né? Eu venho aqui agora e vou aplicar aqui uma máscara, certo? Você vê que eu tirei aqui o lanche e apliquei a máscara. Porque assim, a máscara funciona basicamente com o pincel branco e o preto. Então você vai ver que, vou mostrar para você a configuração. Se eu quiser ajustar aqui um detalhe aqui que eu errei no recorte, eu posso, ó, você vai ver que o preto ele apaga e o branco ele reconstrói. Tá vendo a imagem, ó? Ó o branco aparecendo aqui, certo? Então, vamos continuar aqui. Depois que a gente criou o lanche, a gente vai levar ele para nossa cena, certo? Você pode salvar isso aqui em PNG, se for o caso, tá? Então vou salvar ele aqui em PNG. Certo? Tem um arquivo aqui, ó. Lanche. Tá em PSD. Salve em PNG. Ou, ao invés de você salvar, você pode fazer uma técnica que eu uso muito, que é a famosa gambiarra. Eu seguro o meu lanche aqui, com o mouse ainda clicado, eu solto ele na minha tela, certo? Vai ficar mais prático para você trabalhar. Como eu trabalho com outras telas, eu acabo fazendo essas gambiarras aqui, então eu puxo de um lugar para o outro e acaba facilitando o meu processo de criação, certo? Outro detalhe aqui que a gente não colocou, a gente vai colocar agora, é algumas marcações para a gente conseguir dividir a nossa arte. Então vamos lá. Se a gente usou uma arte de 1500 por 1500, a gente vai dividir ela em 3. Dividido por 3, 500 pixels no caso, né? Então a gente vai vir aqui nessa ferramenta, a gente vai clicar na tela sem arrastar. A gente vai digitar esses valores, 500 pixels por 500 pixels e dar um Enter, certo? Para você conseguir enxergar melhor, vamos dar uma cor para ele. Eu vou segurar com o Ctrl aqui no plano de fundo e vou guiar eles aqui, ó, nessas ferramentas, centro e altura, certo? Então, eu vou pegar na minha lateral aqui, ela tem minha régua, eu vou puxar uma linha guia para ela, tá vendo? Para quem não tiver aparecendo a régua de linha guia, você aperta Ctrl R. Se ela tiver assim, você dá um Ctrl R e você vai ter a sua régua, ok? Então eu vou aplicar aqui, depois de feito isso eu posso excluir, certo? Eu vou ensinar vocês basicamente como eu trabalho no meu dia a dia. Então eu não tenho muito, às vezes, aquela técnica, vem aqui no menu, caça tal ferramentinha. Não, eu tenho algumas formas que eu trabalho, que eu acho que deixa o processo mais rápido, tá? Então eu quero ensinar vocês dessa forma. Se caso vocês tiverem uma dúvida mais técnica, depois a gente pode tirar essas dúvidas, ok? Vamos lá.
Então vamos lá, vamos começar a compor aqui o nosso lanche, aqui, essa divisão dele. Vamos colocar ele nessa linha, você vê que ele está um pouquinho torto. Então se eu segurar com o Ctrl nas guias e a setinha ficar branca, tá vendo? Ó, se você entrar aqui, ela não vai ficar branca, mas se eu apertar o Ctrl, ela fica. Aí a gente vai compor um pouquinho esse lanche aqui para ele ficar um pouquinho mais simétrico, certo? Eu sou bastante detalhista em relação a isso aí, mas é o que traz o nosso resultado ficar bacana, são esses detalhes, ok? Então basicamente a gente tem o nosso lanche, certo? A gente tem um lanche, tem a nossa dimensão de trabalho, mas não tem um plano de fundo. Então vamos colocar o nosso plano de fundo. Eu escondi aqui o meu lanche. Vou pegar aqui uma cor aqui de início, um vermelho mais escuro. Na segunda opção, um vermelho mais rosado, sei lá, só para dar uma clareada. Eu venho aqui em degradê, certo? Em degradê, eu venho na ferramenta aqui, ó, na segunda opção do degradê, que é mais um radial, né? Se você parar aqui, ó, degradê radial, certo? Então eu tenho um plano de fundo, certo? Então nesse plano de fundo, eu vou basicamente clicar do meio para fora, ele vai criar mais ou menos uma composição para mim já de degradê. Então eu começo a dar uma forma para um fundo para o nosso produto, ok? Eu pensei no vermelho porque são cores basicamente de fast food, tá? Mas essa cor aqui, você dando um Ctrl, você consegue modificar ela de diversas maneiras. Não, basicamente você vai usar um vermelho, tá? Então aqui eu chamei 0. Eu sempre gosto de deixar um pouquinho mais queimado a cor para tirar aquela saturação, porque aquela saturação de imagem me incomoda. Mas isso é um pouco de gosto, tá? Então vamos lá. Feito isso, eu vou criar uma camada, uma segunda camada aqui, ó, embaixo da primeira do plano de fundo. Eu vou criar uma seleção aqui, ó, vou passar um pouquinho do lanche, tá? Passei um pouquinho do lanche, vou vir com um pincel e vou selecionar a cor mais escura, certo? Você vai ver que eu tô dando uns conceitos que você vai conseguir aplicar com várias coisas. Se eu quisesse colocar um fundo aqui, um tablado de madeira, também era só modificar a foto e vir trabalhando. Mas futuramente eu vou trazer mais composição de foto, fusão de foto, e eu ensino mais essas técnicas para vocês, tá? Então basicamente a gente vai trabalhar com fundo mais um plano fotográfico de estúdio. Vou botar aqui meu pincel aqui, ó. Você vê que ele tá com uma opacidade aqui de 59 e o fluxo 58. Isso aqui para não deixar ele tão agressivo, tá? Então você vai ver que na hora que eu tirar a seleção, com o Ctrl e o D de dado, ele vai aparecer um pouquinho como se fosse um piso para mim. Aí ele começa a me nortear mais em relação ao meu produto. No caso, se eu já definir o meu lanche, eu não vou mais modificar ele em relação a erro de recorte. Então eu vou selecionar ele, vou dar um converter, tá? Imagem inteligente, você viu? Imagem em objeto inteligente, tá? No caso, se eu quiser suavizar ele na minha imagem, na minha área de trabalho aqui, eu vou colocar aqui rasterizar camada, ele vai virar um PNG. Simplesmente aquele PNG que eu ia converter, ele virou um PNG. Se eu selecionar ele, dar um Ctrl Shift I de igreja, ele vai dar uma seleção inversa para mim, certo? Daí eu venho aqui, ó, em selecionar, no menu selecionar, modificar e suavizar. Eu posso colocar aqui a informação 1, no caso, e dar alguns enters aqui, que ele vai deixar um pouquinho mais suave as minhas arestas, ok? Então você vê aqui, ó, essa aqui ficou um pouquinho pontudinha. Aqui, se você achar que deve modificar a sua imagem, tá? Dá um pouquinho de gosto, tá? Só para deixar um pouquinho menos pontudo, ok? Vocês viram que a imagem, ela tinha uma sombra e ela tinha um fundo branco. Se eu quisesse aproveitar 100% essa foto, sem precisar refazer uma nova sombra, eu conseguiria. Porque eu tenho um plano branco e existem algumas ferramentas que permitem você usar a sombra do produto que já existe e trazer para o seu plano de trabalho, ok? Então vamos lá. Eu recortei ela, eu não utilizei porque eu vou refazer novamente. Então eu tô vendo que o meu lanche está um pouquinho fora aqui, eu vou colocar ele novamente em cena. Perfeito? Então vamos lá. Feito isso, ó, eu sei que o meu lanche está um pouquinho fora de foco, tá? Então o que eu vou fazer para melhorar isso aí? Eu venho aqui,
tornar nítido, máscara de nitidez. Daí eu mexo nessas duas configurações. Aqui deixa a intensidade da nitidez e aqui o raio do que essa nitidez vai fazer efeito na imagem. Então eu venho dosando aqui o que eu quero, ó. Para visualizar, eu já trouxe um pouquinho a minha imagem. Como é uma imagem em 300 dpi, na hora que eu fechar ela e aplicar para as redes sociais têm a tendência de diminuir mais a imagem, compactar ela. Quando ela compactar, você consegue ganhar mais nitidez na imagem, tá? Então eu defini aqui, dei um OK, certo? Tem a minha imagem novamente. O que a gente vai fazer agora? Colocar sombra. Para a gente criar uma base de sombra, eu vou chegar no meu lanche, vou dar um Ctrl J, eu copiei uma camada. Então vou deixar lanche P de principal. E aqui eu vou adaptar como sombra, ok? Nessa sombra eu posso dar segurar o Ctrl e clicar em cima dessa imagem, ele vai abrir uma seleção, certo? Nessa seleção você pode dar aqui vou escolher uma cor mais escura. Eu vou fazer minha sombra, tá? Basicamente eu transformei meu sanduíche em numa silhueta, né? Então basicamente transformei meu sanduíche aqui numa sombra na vertical. Então no caso existem várias formas. Eu dei uma seleção básica, que segurar o Ctrl na imagem e pintar ela, tá? E uma outra solução que eu vou dar aqui, o que a gente vai fazer? Eu tenho o meu lanche aqui, eu tenho o meu lanche principal, certo? Aqui lanche P de principal. Eu vou selecionar ele com o Ctrl e segurar em cima dele e vou criar uma camada aqui embaixo. Como eu crio uma camada aqui embaixo? Eu continuo segurando o Ctrl e clico aqui, ó, em camada. Ele vai abrir uma camada para baixo ao invés de ser para cima, ok? Feita essa camada para baixo, eu venho aqui e seleciono uma cor escura. Essa cor escura eu vou dar como se fosse minha sombra. Vou segurar o Ctrl e o Backspace, certo? Ou você pode fazer uma outra forma aqui, tá? Você pode ter copiado o lanche para baixo ou feito a sombra. Se você quiser escolher uma sombra, você pode vir aqui também em cor, escolher a sua cor por aqui. Como eu disse, eu sigo alguns atalhos aqui que para mim é mais rápido. Então, basicamente, você vê que o meu lanche está aqui atrás. Ele tá laranja porque eu apliquei uma cor nele lá, ó, tá vendo? Então, se eu escolher uma cor aqui, ele vai modificar para mim. Como eu não quero, eu não pego esse filtro, ok? Então, vamos lá de novo. Agora eu vou selecionar a camada de baixo, que é a sombra, a minha base de sombra. Vou distorcer ela, tá? Vou segurar o Ctrl, que você sabe que já distorce, o Ctrl distorce, tá? Ó. Beleza, dei uma distorção nela. Ela já me aparece um pouquinho de imagem de sombra dura, né? Como se fosse uma sombra vinda do sol. O que eu vou fazer? Vou vir em seleção, vou vir em filtro, desfoque. Desfoque é gaussiano, tá? Eu venho aqui, dou uma dosagem nele na cor que eu quero, ok? Daí eu vou dar mais uma cópia nele e vou dar mais uma distorção nele. Vamos imaginar que a nossa luz está vindo da esquerda para a direita. Então eu vou jogar a nossa sombra um pouco tendendo para cá, com a tendência para direita, ok? Daí você vê que ficou meio bagunçado ainda. Então eu vou tirar um pouquinho de sombra dela, ó. Ele vai começar a criar para mim aqueles efeitos de sombra. Se você olhar hoje, está numa sala lá ao pé de uma cadeira, você vai ver que a luz ela vai fazer uma radiação de sombra para diversos lados. Então é esse que traz um efeito de sombra real. Aí no caso, eu não quero que ela seja minha sombra principal. Então eu selecionei as duas, amarrei as duas aqui, ó, certo? Então eu dou uns tapinhas para cima aqui, dou uma ajustadinha para ficar abaixo do piso que eu selecionei, determinei aqui. E agora eu vou fazer a sombra que realmente é o que traz aqui o feeling pro projeto, tá? A gente vai desenhar uma sombra agora. O que é desenhar uma sombra? Abrir mais uma nova camada embaixo do nosso lanche principal, certo? Eu venho na caneta,
vou usar a cor mais forte, aqui muda para plano de fundo, cor principal. Na cor principal eu vou pintar aqui embaixo dele, certo? Então eu vou vir aqui, vou aumentar a dureza do meu pincel aqui, tá? Opacidade e fluxo. E vou pintar. Fazer uma base aqui. Hoje, se você tiver numa sala e colocar seu dedo na mesa, encostado na mesa, você vai ver que a primeira sombra que sai do seu dedo é a mais escura, entendeu? Que é a sombra principal. E é esse efeitinho aqui que traz todo o charme pro projeto. Então vamos lá, vamos pintar. Ó, aqui passou um pouquinho, dei um Ctrl Alt Z aqui para voltar, tá? Então basicamente eu venho aqui seguindo a mesma tendência, tá? Errei de novo, vamos lá, vou voltar. Chegou aqui, é porque eu tô com uma caneta, então a caneta às vezes eu tô com o microfone em cima da mesa e ele tá me atrapalhando. Eu posso até passar um pouquinho aqui, ó, não tem problema. Você vai ver que ele vai trazer um efeito bem legal. Aqui eu fiz a minha primeira sombra, eu vou também apagar um pouquinho ela, tá? Então você vai ver que formou a nossa principal sombra aqui. Ah, pô, não tá legal ainda. Aí a gente vai vir com a borracha e vai começar a dar uma apagada nela. Opa, a borracha tá dura aqui. Vamos pegar essa opção aqui de 25%, 25 pixels, desculpa. Vamos apagar. Vamos aumentar aqui, ó, pincel. Aí você vai ver que onde tá mais escuro eu posso vir aqui dando uma pincelada nele de longe. Você vai vendo que ele já vai dando, distribuindo um pouquinho da borracha, certo? Ele já começa a criar aquela carinha de sombra. Aqui, ó, vou diminuir meu pincel, vou deixar ele mais reto, como se ele estivesse fazendo uma pequena sombra saindo da luz, certo? Então, depois que eu dei o lanche aqui, ó, você vai ver que ele já compôs um pouco a sombra, uma qualidade perfeita. Você já vê que daquela cena da abertura, você já vê que ele começou a tomar uma forma. O lanche tá já composto aqui pra mim, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um reflexo pra ele, pra esse lanche. Então o que eu vou fazer? Novamente, Ctrl J, certo? Vou pegar essa camada, eu vou puxar ela aqui para trás da sombra, porque eu não quero. Eu vou dar um Ctrl T de tatu, tá? Então você vai ver aqui, ó. Se eu tiver com essa ferramenta selecionada aqui, tá? Transformação livre, tá? Aqui eu dou Ctrl T. Clicando novamente aqui, você vê que eu colocar a camada selecionada, tá? Vou colocar essa camada aqui como reflexo, ok? Então, com ela selecionada, eu vou dar um virar verticalmente. Então, meu lanche ficou de ponta cabeça. Perfeito? Até aí, beleza, né? Mas você fala, pô, Rodrigo, aquela foto sua, ele meio que seguiu aqui a tendência aqui do reflexo. Então, é onde a gente tem um outro detalhe que a gente vai fazer. Novamente, com o botão direito, a gente vai colocar aqui deformar. Nessa deformação, a gente vai começar a puxar, segurando o Ctrl, as linhas, ó, tá vendo? A gente vai começar a contornar o lanche, ó. Contornou. Então, ele já basicamente já deu reflexo pra mim. E agora a gente vai fazer o quê? Nesse reflexo, a gente vai colocar uma camada, uma máscara nele, certo? Nessa máscara, a gente vai vir e vai aplicar a ferramenta de gradiente, tá? Então, a gente tá vendo selecionado preto e branco aqui, ó. A gente tem que ver a tendência onde ela tá sumindo ou não. Opa, desculpe. Tem que voltar pra cá. Ok. Tá certo. A gente pegou o gradiente, eu tirei o radial e coloquei a linear, tá? Na linear, eu vou selecionar aqui a minha máscara. Eu posso segurar o Shift, que você vê que ele deixa o orto ligado, ó. Ele deixa meio que estabelecido, tá? Então, você vê que ele ficou muito duro, né? Então, o que eu vou fazer? Puxar daqui pra fora do lanche. Você vê como ele já deu um reflexo? Então, eu vou diminuir um pouquinho mais, né? Diminuir um pouquinho mais. Então, você vê que ele já trouxe uma cena bem legal.
Bom, agora com essa cena montada, eu já tenho o lanche, já tenho o meu reflexo, já tenho o meu BG de fundo e tenho limitando para mim o que seria um plano de mesa, que seria essa definição que eu fiz aqui. Tá, se essas linhas estiverem atrapalhando você, as guias, normalmente depois que eu estabeleci o meu projeto, eu vou esconder elas, eu aperto Ctrl H, ela vai sumir, ou aparece. Então eu fico sempre me baseando em colocar ela e tirar ela. Você vê que o lanche já começou a dar uma forma melhor, né? Vamos lá. Com a ferramenta de plano de fundo, eu vou dar um Ctrl J nela, tá? Eu costumo sempre copiar ela, porque se eu perder o que eu quero e não conseguir voltar ao efeito, eu tenho a camada de baixo. Clico duas vezes aqui, ó, tem onde está escrito na frente, tem a parte que está azulada. Eu clico duas vezes, vai abrir para mim o estilo de camada. Aqui eu vou colocar sobreposição de padrão, certo? Sobreposição de padrão, eu vou definir aqui um efeito, esse efeito aqui que lembra para mim meio que um tecido, tá? Nesse tecido, eu vou escolher aqui o que mais me agrada, tá vendo? Ó? Escurecer, legal, escurecer, eu vou usar escurecer, mas tá muito forte, então eu vou deixar um pouquinho mais claro. Perfeito. Então já temos o nosso lanche, já temos o nosso plano de fundo, tá? E agora a gente vai pro logo. O logo vai ficar do cliente. Eu já determinei aqui um objeto da internet, tá? Peguei aqui um copinho aqui, um ícone. Esse ícone eu vou colocar a cor dele em amarela, amarelinho da cor do queijo, tá? Beleza. Aí vamos lá, vou colocar, tipo, escrever agora um tema para isso aí. Vou colocar como burger, pode ser burger, como se fosse o nosso logo principal, tá? Então vamos lá. Ok. Vamos lá, vou trazer ele aqui pra frente aqui meu logo. Sempre começa a trabalhar o logo pra frente aqui, ó. Outro detalhe muito importante para você manter bem organizado o seu projeto é fazer isso aqui. Esse é meu lanche. Essas são minhas sombras, ok? Eu posso fazer o que? Pegar o lanche e ir selecionando todo mundo que faz parte da cena do lanche. Eu venho e dou um Ctrl G para agrupar. Eu escrevo aqui lanche. Se eu quiser melhorar aqui minha organização visual, eu clico com o botão direito aqui em cima do olhinho e ele me dá a opção de cor. Vou colocar amarelo, só para saber que o lanche é amarelo, tá? Então aqui vamos dar mais uma carinha aqui pro nosso menino aqui, ó. Beleza. O nosso elemento está aqui. Dou um Ctrl G, vou colocar logo cliente, tá? Vou escolher uma cor para ele. Escolhi a cor. Se eu selecionar ele mais o plano de fundo que está trancado, eu venho aqui em alinhar e eu alinho meu logotipo, ok? Então vamos lá, a nossa guia. Vamos achar se ele está bem composto aqui, tá? Se eu deixasse aqui no meio, ficaria bem dividido, mas normalmente eu gosto de deixar o logo sempre numa borda próximo ao final da imagem. Ou eu coloco sempre ele no meio, ou tento permanecer um padrão que eu determinei para mim, no meio, no canto ou nos cantos superiores. Eu dificilmente vou deixar desse lado, tá? Então vou deixar aqui no meio, para ter certeza eu pego a seleção e alinho ao meio, ok? Vamos lá. Então eu imagino que está entrando uma luz, tá pegando o chão, e para entrar nesse chão eu quero deixar o meu fundo em outro plano. O que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha camada, eu vou selecionar uma cor mais escura, mais pro preto,
Vou aumentar meu pincel. Vou diminuir um pouquinho aqui o fluxo. Isso aqui é a gosto, tá? Vocês podem voltar ao vídeo se vocês quiserem ver essa configuração. Você vê que ele já começa a destacar um pouquinho o que é o fundo, tá? Um outro truque que vai ficar legal é a gente achar uma luz aqui para trás desse lanche, que o luz é uma luz de recorte. Ele vai trazer um pouquinho seu lanche mais para cena e vai dividir aqui os planos, que é onde a câmera está focando. O primeiro plano, o meio é o lanche e o terceiro é a parte que vai ficar o fundo da imagem, certo? Então vamos tentar entender que são 3 planos, tá? Primeiro plano, que é o chão, ele não vai ter uma nitidez. O meio é o foco do meu produto e atrás do meu produto é o meu BG, certo? Que é o background. Então, para trazer um pouquinho mais de elegância, eu criei uma nova camada aqui em cima do meu plano de fundo, tá? Eu vou fazer uma bagunça aqui, vocês vão começar a entender. Ó, vou começar a dar umas pincel. Eu vou tentar aumentar aqui a dureza aqui do pincel. Aqui, ó. Modifiquei. Vou colocar um pouquinho mais claro aqui. Entendeu? Pra começar a dar uma luz. Daí eu vou vir aqui, ó, na camada normal e vou achar o que mais se ilumina nele, tá vendo? Já começou a modificar. Então modificou. Beleza, eu achei que esses blur que eu fiz aqui, esses blush que eu fiz aqui, ficou um pouquinho duro. Então eu posso vir aqui, desfocar, gaussiano, eu posso aumentar ele um pouquinho, entendeu? Você vai ver que ele já trouxe um pouquinho o lanche pra frente da cena, certo? Outro detalhe é o lanche. Cadê ele aqui? Em outras aulas eu vou ensinar você a colocar mais a cor do objeto na cena, tá? Nesse caso aqui o lanche já tá nessa cor da cena, mas eu quero forçar um pouquinho essa saturação dele. Então eu tô diminuindo aqui um pouquinho, ó, a luz. Eu vim dei o que? Dei um Ctrl L. Ctrl L, eu tô diminuindo a minha tendência aqui de luz, tá? Ctrl L, perfeito. Agora a gente vai colocar aqui um texto para ilustrar a nossa arte. Esse texto eu vou deixar amarelo também, para combinar com o logo do cliente. Vou aqui colocar qualquer coisa aqui, porque eu não sei qual que vai ser a chamada que a gente vai fazer, tá? Então, eu tenho uma fonte aqui que eu uso aqui que chama Amurs. Depois, se vocês quiserem algumas fontes, depois eu disponibilizo para vocês, tá? Vem aqui dar uma tombadinha, porque é lanche, né? Não tem que ser tão simétrico, tão certinho. Vou tentar harmonizar aqui o meu 1 pro meio, porque é a palavra principal. Aqui eu achei que tá muito grande, eu vou pôr um valor menor para ele, tá? Porque essa fonte não aceita pontuação, certo? Então vamos lá. Agora a nossa arte está pronta, basicamente a gente tem uma arte de mídia social, mas eu quero deixar ela mais dinâmica, trazer essa profundidade que eu criei de parede, de piso e de plano onde o fotógrafo está tirando a foto. Como a gente vai fazer isso? Vamos colocar aqui, sei lá, vamos enfeitar aqui com uns bacon, tá? Eu selecionei aqui uns bacon é vida aqui, ó. Pra você entender, deixa eu colocar aqui, ó, novo. Posso vir aqui, opa, desculpa. Vem arquivo, abrir. Eu vim pra pasta que tá salvo aqui, peguei os bacon. Eu deixei ele recortado para facilitar, tá? No caso, vou pegar só um bacon. Vou pegar esse aqui de cima, dar um Ctrl C. Vou vir pra minha arte, certo? Então tá, vou deixar esse bacon aqui. Deixa eu tirar ele fora. Vou deixar ele fora aqui, ó, porque a gente vai ter que trabalhar com alguns bacon
fora das pastas e outros dentro, que vocês vão entender a profundidade que isso vai causar, tá? Então vamos lá, eu vou clicar com o Alt e em cima da camada onde está o bacon selecionado eu vou arrastar. Eu vou aumentar aqui esse bacon aqui. Eu vou entender que esse bacon ele está na frente da minha tela. Sabe quando você vai tirar uma fotografia numa chuva e cai um pingo na lente? Então a gente vai criar esse efeito aí que desfoca muito, tá? Então a gente vai vir em filtro, desfoque, gaussiano novamente. Vou tirar um pouco aqui para ele entender que é um bacon, tá? Entender que é um bacon, ok? Eu posso novamente vir aqui para dar um efeito também legal e vir dar um desfoque de movimento. Aqui eu posso escolher o ângulo, tá? Da onde ele está vindo. Então vou deixar aqui na vertical. Ó, tá vendo? Como se ele estivesse caindo. Então vou dar só um pouquinho, só para dar uma simulada. Nesse bacon, como ele é um bacon que está na frente, ele está um pouquinho fora da iluminação do nosso lanche. Então vamos deixar ele um pouquinho mais escuro. Apertei o Ctrl U, tá? Ctrl U, que abre matriz de saturação. Vou tirar um pouquinho da saturação dele e vou escurecer ele um pouquinho, tá? Ele já começa a criar um efeito que ele está na frente da câmera. No caso aqui eu vou aumentar ele mais, tá? Aumentei mais. Vou copiar ele aqui para baixo. Dei um Ctrl T, tá? Dei um virar horizontalmente. Então eu virei meu arquivo. Vou deixar ele aqui. Talvez eu quero trazer um pouquinho mais de luz para ele. Deixa ele... Desculpa. Ctrl L. L de laranja. Dá uma iluminaçãozinha para ele. São pequenos detalhes, às vezes nem parece tanta diferença, mas tem sim. Na verdade esse bacon aqui ele não ficou tão legal porque ele ficou desfocado. Eu vou pegar o bacon que eu peguei raiz aqui, ó. Bacon raiz, Ctrl T. Vou virar ele novamente. E vou criar aqui ele novamente um objeto. Lembre-se que eu estou sempre aproveitando esses quadrados aqui. Depois eu vou explicar um pouquinho no final como que eu estou harmonizando aqui para você entender esse conceito, tá? Vim só dar apenas um desfoque. Gaussiano. Pronto, um pouquinho mais. Beleza. Então já deu uma diferença de desfoque. Então vamos lá, agora a gente vai pegar o bacon principal. Eu quero que ele esteja na cena do lanche, tá? Cena do lanche. Eu vou tirar um pouquinho da saturação dele, tá? Tirei um pouquinho da saturação para ele ficar um pouquinho mais na cena. Vou copiar outro novamente, vou mudar aqui o ângulo dele. Talvez aumentar um pouquinho, meio deformado. Como ele está mais próximo ao chão, vamos ver se eu colocar uma sombra nele, vai ficar legal. Cliquei 2 vezes na camada, abrir aqui a sombra. E eu vim aqui, ó, nessa sombra, eu vou clicar nela, no nome. Eu tô vendo que o ângulo da minha sombra tá vindo pra cá. Aqui é minha luz, aqui onde faz sombra, ok? Então vim aqui na distância, ó, coloco aqui e ela vai afastar do meu objeto. Então eu posso tombar ele um pouquinho mais aqui, ó. Tombei ele um pouquinho mais. Aqui eu mexo um pouquinho na configuração, você vai ver que ele vai dar alguns efeitos. Eu venho tirar um pouco da opacidade dele, tá? Perfeito. Ok. Nossa arte está quase pronta, mas beleza, tá faltando acho que um bacon lá no fundo. Vamos jogar um bacon lá no fundo. Vamos pegar isso aqui. Para mostrar que tem algum atrás do lanche, eu vou pôr um bacon atrás do lanche, ó. Arrastei aqui para trás dele, ó. Ok? Arrastei para trás do lanche. E eu acho que ele tá mais longe, eu quero dar um desfoque maior para ele. Dei um desfoque. Beleza.
fonte aqui. Deixa eu ver mais um amarelinho aqui, beleza. Aqui atrás eu também quero um lanche, um bacon aqui atrás. Pra mostrar que ele tá em outro plano. Desfoque. Vou dar mais um pouquinho de desfoque nele aqui. Pouca coisa. Vou achar esse bacon aqui, ó, que eu fiz. Se eu clicar com um Ctrl em cima da imagem e ela não estiver dentro de um grupo, você vai achar essa imagem clicando nela, tá vendo? Clico com um Ctrl em cima, ele busca. Então vamos lá. Basicamente, nossa arte está pronta. Daí o que você vai fazer? Você quer se divulgar. Normalmente eu não peço isso para o meu cliente, tá? Eu sempre, quando eu vou fazer um trabalho de social media, eu já coloco minha logomarca no cantinho para assinar o produto. Então eu já peguei os bacons aqui, vou dar um Ctrl G, chama bacon. Vou colocar a cor do bacon, violeta, ok? Tem um bacon solto aqui, mas eu sei que ele faz parte da cena do lanche, tá? Vamos lá, então vamos criar aqui agora esse aqui, um grupo, escrever BG de background, ok? Então você vai ver que ele tá, a diferença que ele dá. Aqui eu vou criar uma nova camada, eu vou colocar um texto aqui. Para essa nova camada eu vou colocar aqui logo agência, logo agência. Vou selecionar branco, tá? Dei Ctrl T, daí apareceu um de guiar, eu vou guiar, e se eu segurar o Shift, ele me dá aquela opção de orto, tá vendo? Então deixei ela em 90 graus aqui, vou diminuir ela, não vou dar um valor porque aqui vai muito por gosto, tenta não deixar tão em evidência porque o principal é o produto do cliente, não a sua divulgação, né? A propaganda do cliente é a mais importante. Feito isso, tá pronta a nossa arte. Então vou tirar aqui, ó. Você vai ver que a nossa arte está exatamente pronta. E a gente vai aplicar isso aqui para, diversos produtos. Quer ver? Eu tenho acho que um carro recortado aqui já. Deixa eu ver onde tá o meu lanche. Lanche. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Sei lá, vou aplicar o meu carro. Você vê que é uma cena que já deixa qualquer coisa bonita. Você sabendo compor, vai ficar tudo que você colocar nela vai ter uma harmonia. Então vamos lá, criar nosso lanche de novo. Eu vou explicar aqui pra você. O nosso lanche, eu acho que ele tá grande. Então vamos tentar enquadrar ele. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, pegar o nosso lanche. A nossa sombra e reflexo. Vou dar um Ctrl T, certo? Vou tentar ampliar um pouquinho e tentar enquadrar o meio dele junto a essas linhas, tá vendo? Porque ele tá no nosso foco, tá na nossa principal imagem, tá? Daí se tiver algum bacon aqui sobrando, a gente tenta harmonizar ele melhor. Aqui o lanche, a sombra e o reflexo, Ctrl T. Eu vim harmonizando ele aqui, tá, gente? Centralizando ele um pouco no tato. Então vamos lá. Eu tenho aqui 9 quadros. Então basicamente eu deixo os quadros de baixo para informação de produto. Se ele tivesse parceiros, normalmente eu colocaria aqui o logo dos parceiros. Aqui eu colocaria o logo do cliente, aqui talvez o site dele, para ficar no rodapé. A gente criaria um rodapé bem diagramado, tá? Aqui nesse efeito a gente colocou aqui um bacon para dar um efeito junto com o lanche na primeira cena, nas primeiras cenas do meio principal,
A gente conseguiu compor a imagem principal do produto. Nas cenas de baixo eu tentei dar um desfoque nos bacon para mostrar que ele está numa cena à frente do lanche. E no último eu coloquei um bacon lá atrás para dar o efeito que ele está sumindo, ok? Fonte, tente sempre trabalhar com a fonte de segmento. Fonte é um negócio muito particular também, mas só que você consegue encontrar bastante referências se você for no Behance, digitar lá social media para fast food. Você vai encontrar várias fontes bacanas para inspirar vocês, tá? E basicamente eu faço isso, faço muito isso, procurar uma referência antes de começar a criar, porque não é copiar, mas sim achar uma referência para você não ficar perdendo tempo. Essa é uma arte que eu tô demorando aqui com vocês aqui alguns minutos para fazer, mas se eu tô no dia a dia, para mim fazer isso aqui um tempo bem menor, talvez 50% do que eu estou gastando agora para gravar esse vídeo, que estou explicando basicamente o que eu estou fazendo passo a passo, ok? Então essa aqui fica o nosso primeiro desafio aqui da semana, tentar produzir uma arte com esse conceito, tá? Vou pegar ele finalizado aqui para trazer para frente aqui para vocês. Deixa eu achar. Tá vendo aqui, ó? Finalizado, tá? Essa primeira desafio, você não precisa necessariamente pegar um lanche, tá? Que eu não quero que você copie a minha arte. Eu quero que você traga todas essas tendências, esses conceitos ensinados aqui em uma arte que você acha que seja legal. Pô, você tem aí na esquina da sua casa um cara que vende sorvete. Pô, aplica um sorvete aí, tenta fazer nesse estudo, depois você corre lá vender pro cara. Fala, pô, eu fiz isso aqui pensando na sua empresa e tô pensando em fazer um pacote para você mensal ou um pacote de X art. Talvez o cara vê um produto de qualidade e fala, pô, é meu logo, meu produto, ele se interessa em comprar, entendeu? Mas essa aula aí de como vender produto, de como chegar no cliente, como abordar, qual que é o valor que você vai cobrar, isso aí a gente vai conversando no decorrer aí, a gente chega num denominador aí de cada, vamos dizer, de cada estado, porque assim, cada região tem o seu valor regional. O valor que eu cobro aqui em São Paulo não é o mesmo valor que eu cobro de um cliente no Rio de Janeiro. Então, eu vou explicar isso futuramente. E Rodrigo, você é freelance? Não, eu não sou freelance. Eu trabalho com uma agência, eu tenho a Climark, tá? Eu trabalho com uma agência e eu tenho os meus clientes, eu recebo deles FII mensal. FII mensal eu tenho job contratado de campanha. Pô, eu preciso fazer uma campanha para minha concessionária de carro. Então eu vou lá, vou pensar no comercial de TV, de rádio, vou pensar nas redes sociais, na parte de impressos, ou seja, eu penso no 360 que o cliente precisa e entrega uma solução para ele, tanto visual quanto estratégica, de público, quem é o público dele, qual que é a idade, de onde vem, quem consome, como consome. Isso aí eu consigo passar para vocês futuramente, ok? Então vamos lá, primeiro desafio da semana dado. Espero que vocês gostaram e, cara, se vocês puderem compartilhar esse vídeo aí com outros amigos que você acha que tá estudando, está com dificuldade, seria de enorme prazer para mim, pessoal, porque o que eu quero aqui é ajudar e independente de quem, qual nível, só me perguntar aí, se eu souber, eu vou passar, porque o que eu faço a minha vida inteira, há 17 anos, é trabalhar na área criativa, ok? Então, obrigado, pessoal. Vamos pro desafio e até o próximo. Valeu!